Queridos irmãos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Trago para a nossa reflexão o tema Princípios Básicos da Doutrina Espírita. Gostaria de começar nesses momentos que atravessamos dificuldades, medos, preocupações, ansiedade. Muitas vezes nos questionamos, perguntando: será que Deus existe? O que nós estamos passando é castigo de Deus? Qual o sentido da vida? Por que eu sinto essa sensação de vazio? Esta angústia? Algumas vezes, a irritação. Sentimentos tão estranhos, mas que muitas vezes nos ocorre. E por que de tudo isso? Por que desses questionamentos? E não é de hoje que o homem se questiona, que o homem se preocupa com tudo isso. E a doutrina espírita, ela busca, através de seus ensinamentos, responder a esses questionamentos. Dentro da doutrina, encontramos respostas para essas perguntas. Contudo, a doutrina nos ensina também a questionar. A minha razão, o meu pensamento, concorda? Não concorda? Por que não? Buscando que possamos adquirir uma fé raciocinada. Dentro desse roteiro, a doutrina se apresenta. E o que é esta doutrina espírita? Segundo a Federação Espírita Brasileira, a FEB, ela define: é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contido nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. Conjunto de princípios e leis. Princípios e leis, elas estão disseminadas dentro dessas obras. Existem princípios que regem a doutrina e leis estabelecidas por Deus que estão ali, reveladas pelos espíritos superiores. Quem são esses espíritos superiores? Muitos deles, espíritos, almas encarnadas na Terra. E aqui se faz necessário uma distinção. Espírito e alma. Kardec diferenciou os dois apenas para fins didáticos. Espírito e alma são a mesma coisa. Espírito, quando estamos livres do corpo. Alma, quando está, de certa forma, aprisionada pelo corpo. Espírito, liberdade. Alma, aprisionado ao corpo. Apenas para diferenciar, porque durante a nossa fala, muitas vezes vamos falar espírito ou alma, para que haja esse entendimento. Contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita.
O que vem a ser a codificação espírita? Allan Kardec trouxe a doutrina dos espíritos em 5 livros. O Livro dos Espíritos, editado em 1857. O Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. O Céu e o Inferno, 1865. E a Gênese, 1868. Dentro dessas 5 obras, encontramos princípios e leis, conforme a classificação que a FEB nos dá, conforme o conceito que a FEB estabelece para a doutrina espírita. Começamos pelo primeiro desses princípios, a existência de Deus. Nós encontramos, com certa frequência, irmãos que dizem: eu não acredito em Deus. E pensamos: quem fez tudo o que nós encontramos na natureza? Hoje, à tarde, foi uma tarde linda de sol. Quando olhamos para o céu azul, o sol brilhando, a natureza, e pensar que muitos entendem que isso surgiu espontaneamente. Será que é desta forma? Será que espontaneamente pode ter brotado tudo isso sem ter alguém que organizou, sem ter alguém que pensou tudo isso? A minha razão diz que não. Contudo, eu chego a esta conclusão observando cada um de nós, cada alma, cada espírito tem a sua forma de ver, de perceber. Esse princípio é tão importante para a doutrina espírita que Kardec colocou no Livro dos Espíritos como a primeira questão, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Uma resposta sucinta. Mas ainda não temos condições de entender Deus de uma forma mais profunda. Isto vem colocado na questão de número 10 do Livro do Espírito. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta: não. Falta-lhe para isso o sentido. Seria a mesma coisa que um aluno das primeiras séries primárias querer entender o conteúdo ensinado em uma universidade, cálculos complexos. Ele sequer sabe os números, as letras. É preciso que passe por todas as fases e, desta forma, consiga ter o entendimento, a compreensão dessa essência de Deus. Um segundo princípio: a imortalidade da alma.
A doutrina espírita criou a imortalidade da alma? Se formos consultar obras já escritas, vamos encontrar passagens como esta, aonde em um papiro egípcio datado de 3000 a.C., diz isso: antes de nascer, a criança já viveu, e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que nasce, comparando a vida como os dias. Pitágoras afirma que a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Ela nada mais faz que mudar de domicílio, tomando uma nova forma. Esta colocação é a essência que a doutrina coloca referente à imortalidade da alma. O Livro dos Espíritos, na questão 149, traz: que sucede à alma no instante da morte? A alma, temos o corpo, a alma e o perispírito. No instante da morte, volta a ser espírito, se liberta do corpo, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Viemos temporariamente habitar um corpo. No momento que este corpo deixa de dar as condições de ter vida, a alma abandona, retorna ao mundo dos espíritos. Questão 150. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. A alma, ao retornar ao mundo espiritual, nada leva. Se quando encarnado adquirir riquezas, casas, carros, bens diversos, no momento da partida, tudo isto fica. Eu não levo nada, porque nada disso me pertence. E perguntar: por que tantas vezes brigamos, machucamos o nosso irmão? Por coisas que não são nossas, que apenas recebemos temporariamente. E às vezes até conseguimos de forma não muito lícita. Levamos sim as consequências da vida que aqui levamos. Se durante a minha vida eu olhei para o meu próximo com carinho, com atenção, me colocando no lugar dele, com empatia, sentindo as dificuldades, me preocupando, chegarei do outro lado de uma forma. Contudo, se eu olho para o meu irmão e tenho pensamentos horríveis, pensamentos de violência, é isso que eu vou transportar. O terceiro princípio que falaremos na noite de hoje é referente à pluralidade das existências. E aqui entra a questão da reencarnação.
Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Como pode um aluno matriculado na primeira série do ensino fundamental progredir nos seus estudos? Ele vai, como com ciclos, fazer a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante. É sequencial. Ele vai aprendendo cada vez mais, vai adquirindo maiores conhecimentos. E Deus permite a todos a mesma oportunidade. Todos nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, com o mesmo conhecimento, com a mesma capacidade, com as mesmas condições. E vai depender de cada um esse progresso. Sofrendo a prova de uma nova existência. Eu não pedi para nascer. Deus não nos consultou. Deus nos criou. Nos criou para que pudéssemos crescer, evoluir e um dia sermos seres perfeitos. Jesus nos afirma isso. Sedes perfeito como o vosso Pai o é. Mas eu não quero. Mas terá que ser. Vais passar mais sacrifício, mais dificuldades, mais sofrimento, mais dor. Mas eu não quero. Esse tempo vai se prolongar. Preferes sofrer por mais tempo? Preferes passar sacrifícios, dor? Todos nós temos a escolha de abreviar esse sofrimento ou não. Está em nossas mãos. Por isso, da possibilidade das diversas reencarnações. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Está no comentário de Allan Kardec, na questão 171 do Livro dos Espíritos. Existem irmãos que 6 horas da manhã já estão trabalhando. Trabalham o dia todo. Chega à noite e continuam trabalhando. E gostariam de trabalhar a madrugada inteira. Aí são orientados. Vá descansar. Você tem o dia de amanhã para continuar o seu trabalho. A reencarnação é mais ou menos isso. Mas eu queria continuar o que estou fazendo. Mas a doença, o envelhecimento, estão a acenar, dizendo, depois. Assim, Deus permite que possamos continuar, dar continuidade às nossas obras em uma outra oportunidade, em um outro momento. Pluralidade dos mundos habitados. Quando olhamos para o céu, uma noite clara, e percebemos uma infinidade de planetas, estrelas, sabendo que são bilhões de estrelas
e pensamos: só na Terra tem vida. Que desperdício. Muitos pensam desta forma. Será que assim sucede? Deus, como inteligência suprema, será que é uma questão correta pensarmos que somente na Terra existe vida? Exista inteligência? A doutrina dos Espíritos nos coloca na questão 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Aí poderíamos pensar de diversas formas. Quando vemos o planeta pegar fogo, o lixo a se espalhar, a fome campear por diversos locais. É este o ser inteligente? É para estes que Deus fez todo o universo? Para que destruam a terra e ocupem outros? São questões a pensar. Nós não estamos sozinhos. Isto a doutrina nos garante. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Não são as primeiras. Um aluno que chega ao doutorado, ao mestrado, com certeza, ele passou por diversas escolas, teve diversos professores. E assim também sucede a nós. Não há necessidade de evoluir apenas na Terra. A inteligência se espalha pelo universo todo. As possibilidades nós encontramos em todo o universo. Estamos numa grande escola, para quem considera nesta condição. E são diversas escolas. Em cada uma podemos aprender aquilo que a escola anterior não teve condições de nos fornecer. Às vezes, repetimos tantas vezes que permanecemos na mesma escola. Colegas já estão no ensino médio, terminando o ensino médio, e nós ainda permanecemos no ensino fundamental. A vida espiritual é mais ou menos assim. Depende do esforço de cada um de nós. E por último, um quinto princípio, que é a comunicação dos espíritos. Como os espíritos se comunicam? Como essa conversa tem algum idioma? Não, isso é feito através do pensamento.
Emitimos o pensamento, captamos. Por isso, da responsabilidade de cada um de nós, do que pensamos. Porque se pensarmos de certa forma, atrairemos quem gosta desses pensamentos. Se pensarmos coisas boas ou coisas ruins, iremos atrair estes que pensam da mesma forma. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas? As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Livro dos Espíritos, na introdução. Item 6. Não é da minha natureza ter pensamentos de atacar, de agredir. Se de repente eu começo a pensar em agressão, em raiva, em ódio, de onde provém esses pensamentos? Muito provavelmente, estou sendo influenciado. Por isso, o cuidado nesses pensamentos. São as comunicações ocultas. E também temos as ostensivas. É a que encontramos, normalmente, nos nossos centros espíritas. O trabalho realizado pelos diversos grupos, na psicografia e na psicofonia. Queridos amigos, a doutrina é esclarecedora. A doutrina nos traz muitas informações e muitas respostas. Deus não castiga. Deus coloca suas leis e nós nos comportamos de acordo ou não e temos consequências. E Deus nos convida a trilhar o bom caminho, assim como Jesus também o fez. E pensamos nesta bondade de Jesus, nesse amor, nessa fraternidade, a nos convidar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muita paz a todos. Que Jesus nos fortaleça em nossa caminhada. Que assim seja.